podcast, o Leitura Marota. Exatamente. Eu sou o Raí Barreto, estou aqui com... High Society, my name is Edward. Boa tarde, eu sou o Thiago Andrade. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez nesse podcast para fazer análises, como nós sempre fizemos por aqui, análises, leituras, trazemos histórias de alguns livros que já lemos ao longo de toda a nossa vida e também dos livros que vocês indicam para nós. Nós iremos hoje falar do livro Os Miseráveis, que é uma obra do autor Victor Hugo. Ele é um livro muito conhecido, é um clássico mundial, não só na literatura brasileira, até porque ele não é um livro brasileiro, né? Mas faz parte da nossa literatura e, querendo ou não, ele retrata a sociedade do século XVIII, mais especificamente, só que é uma sociedade que permanece até a contemporaneidade também, né? Esse título, Os Miseráveis, inclusive, é um pouco forte, porque ele fala dessa sociedade, mas a gente sabe que, querendo ou não, ainda existem muitas pessoas nesse mundo, nessa nossa sociedade brasileira, que também são miseráveis devido a muitas questões políticas, sociais e econômicas. E tudo isso é muito triste, mas que tem que ser sim comentado nesse nosso podcast, né? Agora, falando um pouco da história, vou trazer isso aqui no início e a gente vai complementando ao longo de todo o nosso podcast, tá? A história retrata um protagonista chamado Jean Valjean, na cidade de Paris, lá na França. E ele era uma pessoa extremamente miserável, como a própria história já diz, o título já diz, né? Os Miseráveis. Ele era uma pessoa muito pobre, ele residia com a sua irmã e também com os seus sobrinhos. Passavam por uma situação econômica extremamente difícil, extremamente complicada, não tinham capacidade de manter uma qualidade de vida, nem sequer de uma alimentação. Tanto que, em um determinado dia, como única alternativa para sair dessa situação, ele resolve roubar um pedaço de um pão da vitrine de uma padaria. E por conta disso ele foi condenado a 5 anos de prisão. E ainda mais 19 anos de trabalho forçado por conta do seu mau comportamento e tentativa de fuga. Ele tentava fugir daquela realidade ali, daquela prisão, porque ele não achava justo, ele não achava aquilo bacana para ele, porque ele só roubou um pão e foi preso justamente por aquilo, né? E acho que isso também não entra na nossa cabeça, uma pessoa numa necessidade, numa situação daquela, roubar um pedaço de um pão e ser presa... Por 5 anos. Por 5 anos e depois, no total, por 19 anos, é um tanto quanto capcioso, né? E aí, passando já para um outro momento da história, porque inclusive essa história é dividida em 5 partes, em 5 momentos, o Jean vai, já quando ele está fora da cadeia e tudo mais, quando ele já saiu daquela realidade... Depois dos 19 anos. Sim, numa liberdade condicional, ele vai para uma cidade em busca de uma nova vida, em busca de uma outra realidade para a vida, para a história que ele queria construir. E aí ele vai para uma casa, vai para outra, só que ninguém abria as portas para ele ficar, porque já sabiam da história dele, já sabiam que ele era um bandido, que ele já tinha sido condenado, que ele ficou 19 anos preso numa cadeia, então as pessoas tinham uma visão dele. O que a gente também não pode julgar, né? Porque naquela época você colocar um bandido, um criminoso dentro da sua casa, é um tanto quanto duvidoso, né? Ninguém faria isso tranquilamente. Então as pessoas também não estavam tão erradas assim. Sim. Porque elas não sabiam que ele roubou um pedaço de pão, só sabiam que ele estava preso. Então, para elas, ele era um criminoso independente de qualquer coisa. E aí ele acaba não encontrando um lar para ficar, vai para uma pedra onde ele fica se questionando, né? Sim. Encontra uma senhora, Uma idosa. isso, que diz para ele: olha, você já tentou ir naquela casa ali, especificamente naquela casa, que ele inclusive não tinha ido ainda? Aí eles conversam, ele decide ir naquela casa. Quando ele bate na porta, quem abre para ele é um determinado bispo chamado Monsenhor Bem-vindo. E esse bispo foi a única pessoa que deu a chance dele ter um lar, um local para fazer uma nova vida, né? E aí o Jean entra, ele é acolhido, ele toma sopa, ele ganha cobertores para ficar dentro daquela casa pelo tempo indeterminado, né? Só que aí ele passa a primeira noite, e se eu não me engano foi nessa primeira noite mesmo, já pela manhã, que ele decidiu ir embora. Só que quando ele vai embora, ele pensa consigo mesmo: eu já estou nessa realidade de criminoso, então o que vai ser roubar a prataria, né? A prataria da casa do bispo. Então ele vai embora e leva consigo mesmo a prataria daquela casa, ou seja, ele rouba o bispo e acaba-se de fato aí se consagrando um criminoso, querendo ou não, né? Na fuga dele, ele acaba sendo pego por um policial. O Javert. Sim, o nome dele era Javert.
Aí o Javert leva o Jean até a casa do bispo, é o Monsenhor Bem-vindo, pra ele devolver a prataria toda. Lá, o que acontece? Mas aí o bispo ele mente e diz que os talheres que o Jean roubou, na verdade o bispo deu de presente a ele. Sim. Ou seja, o bispo basicamente inocentou o Jean, porque eu não sei o que passou, a gente não entende o que de fato passou na cabeça dele, né? Mas com certeza foi o lado bom do ser humano, de entender aquela realidade e ver que ele não era uma pessoa tão ruim assim. Então o bispo basicamente inocenta ele, diz que aquela prataria ele deu de presente e ainda assim ele entrega mais outros dois castiçais. Dois candelabros para castiçais. Outros 2 candelabros para o Jean, na expectativa dele viver uma nova vida aí com esses presentes que ele acabou ganhando do bispo, né? E aí o Jean sai da casa do bispo de vez, ele vai embora e no caminho ele encontra um garoto que tinha uma moeda e o Jean mais uma vez rouba a moeda de um garoto, de um menino inocente. O menino sai gritando, sai esperneando porque ele perdeu a moeda, ele era uma criança inofensiva, só que o Jean reflete sobre aquela atitude dele e vê que não é bacana e ele vai atrás do garoto. Ele devolve a moeda, se eu não me engano, ele consegue devolver a moeda. E aí, a partir dali, ele toma para si mesmo uma nova vida, um novo espírito, uma pessoa que percebia que roubar não era bacana e que sim, ser uma pessoa boa era bacana. Agora nós vamos para uma outra situação da história, um outro momento, como o próprio livro coloca pra gente, onde o Jean assume uma outra personalidade, na expectativa de ter uma nova vida, né? Ele pensou, uma nova vida, um novo nome, por que não? Aí ele assume a personalidade do Madeleine. Só que antes de a gente falar do Madeleine, de toda essa nova situação do momento da história, acho que é importante a gente falar da Fantine, né? A Fantine, ela era uma mulher, ela é uma mulher da história que teve uma filha, foi mãe solteira. Ela teve uma filha com o amor da vida dela, só que ele acabou falecendo, então ela restou para si ser mãe solteira. Ela vivia com essa criança, só que ela não tinha condições, ela era de fato uma miserável, mais uma miserável na história, né? E aí ela busca para si uma outra realidade, só que ela pensa, eu tenho uma criança comigo, o que eu vou fazer da minha vida? Aí, vagando pela cidade em um determinado dia, ela encontra uma família muito feliz, muito alegre, e ela pensa, eu acho que eu vou deixar minha filha com eles. É a família Thénardier, né, se não me falha a memória, a família Thénardier. Ela fala com a família, conversa, fala que vai pagar e tudo mais e fala, olha, vocês cuidam da minha filha por um determinado tempo, porque já eu volto, estou indo buscar a minha vida, fazer a minha vida, mas eu volto para buscar ela, para a gente terminar essa nossa história, concluir e sermos felizes de fato, porque nesse momento eu não tenho condições de cuidar dela. Aí a Fantine deixa a criança, que era a Cosette, a filha dela, Cosette, com a família Thénardier e vai para uma outra cidade trabalhar numa fábrica que pertencia ao senhor Madeleine, né? Só que lá, o supervisor da fábrica acaba descobrindo toda essa história dela. E naquela época, você mentir sobre um filho que você tinha, ainda mais sendo mulher, era incabível, de forma alguma seria aceitável. Então, o supervisor demite a Fantine, eu ia falar Cosette, a Fantine, e ela se vê sem rumo. O que restou para ela? Se prostituir, tanto que essa foi uma coisa que ela fez por muito tempo. Ela também vendeu seus cabelos e vendeu seus dentes para poder ter dinheiro e mandar para a família Thénardier cuidar da filha dela. Porque a família Thénardier cada vez mais exigia aumentos do que ela deveria pagar para eles cuidarem da filha dela. E até aí tudo certo, né? Porque a Fantine acreditava e achava justo, querendo ou não. Só que o que tinha por trás dessa história é que a Cosette era muito maltratada dentro daquela casa por aquela família. Ela era basicamente a serviçal da casa. Ela era agredida. Ela era agredida, ela era maltratada, ela era como um animal dentro daquele... Nem um animal, né? Tanto que ela comia os restos da comida da família. Sim. E ela era uma história muito triste individualmente da Cosette, né? Mais uma miserável na história. Aí a Fantine acaba sendo demitida, o Madeleine, que inclusive era o Jean Valjean, que era o proprietário daquela fábrica, ele era agora uma pessoa totalmente boa, tanto que ele se tornou o prefeito da cidade por ser alguém tão bom, tão caridoso. E aí ele descobre, poxa, tem uma mulher, não sei, não me lembro exatamente como ele chega a essa conclusão,
como ele descobre a história dela, mas os dois conversam, ele explica pra ela, e já no fim da vida dela, na verdade, no fim da vida dela, ela resolve conversar com ele, a Fantine, e fala que ela tem uma filha que ficou pra trás quando ela foi buscar uma nova vida, quando ela foi trabalhar naquela fábrica. E aí Fantine fala pra ele, deixa como missão pra ele cuidar da Cosette, cuidar da filha dela. Ela morreu, Fantine morreu, praticamente aos braços do Jean, do Madeleine agora. E aí o Madeleine restou pra ele essa missão. Só que aí mais uma vez a história dá um corte, né? E vai pra uma outra parte, já, se eu não me engano, é a terceira, quarta parte da história, que o Eduardo vai contar pra gente. Nesse momento, o Jean resgata a Cosette. Sim. Compra a liberdade dela, da família Thénardier, né? Compra a liberdade dela com muita insistência, porque a família não queria devolvê-la, não queria vendê-la, porque ela era a fonte de renda da família. Eles não queriam vender, só que o Madeleine consegue comprá-la, consegue comprar ela, e os dois vão viver uma vida juntos. Pai e filho. Tem um momento que eles estão lá passeando pelo jardim e encontram um certo rapaz chamado Marius. Ele daqui pra frente se torna um personagem muito importante na história, porque ele se apaixona à primeira vista por Cosette e da mesma forma o contrário, Cosette por ele. Só que eles têm um breve momento juntos, onde ali há apenas a troca de olhares e já se separam. Nisso os dois ficam deprimidos, o Marius fica mais deprimido ainda do que a Cosette e vai para uma guerra que estava tendo, uma revolução. E Marius foi para a guerra porque ele já não via mais sentido em viver sem a Cosette. Ele foi para a guerra porque ele já não tinha mais esperança de vida sem ela. Sabendo disso, Jean vai atrás dele, salva ele, tá? Sim. Lá, Jean encontra o policial. Qual era o nome do policial? Javert. Encontra Javert, que queria prendê-lo. Não. Sim, lá no passado. Javert queria prender ele no passado. Só que nesse momento, Javert estava preso. Ele foi preso por 4 criminosos. E Jean enganou esses 4 criminosos e falou que ia matar num beco longe. Ele levou Javert para esse beco, só que desamarrou Javert e falou para ele correr. Falou para ele fugir. Foi até um pouco... Foi um susto para o Javert, porque ele pensou, poxa, é o cara que eu perdi lá no passado, ele tá me dando a liberdade agora? Como assim, né? Sim. E aí o Jean acaba libertando o Javert e pode continuar. Nesse momento, o Javert queria prender ele de novo, só que Jean, sabendo que tinha uma missão, fala pro Javert: moço, eu tenho uma missão, deixa eu cumprir ela, depois você me prende. Então ele dá as coordenadas da casa dele, entrega pra ele, falando: eu moro aqui, depois você vai lá e me prende. Porque ele tinha a missão de salvar o Marius da guerra. Sim. Javert deixou, o Jean foi lá até Marius, ele encontrou Marius, todo esfarrapado no chão, cheio de lama. Marius estava quase morto. Jean colocou ele nas costas, entrou num bueiro, no esgoto sujo de Paris, na tentativa de salvar Marius. Nessa parte, eles estão andando lá, o Jean carregando Marius, até o momento que ele encontra o senhor... O Thénardier. Senhor Thénardier. O pai da Cosette. Sim. Que cuidava da Cosette. Cuidava, entre aspas. Mas maltratava ela. Enfim. Aí ele... O que ele faz? O Thénardier, eles dois se encontram, né? Sim. Ele e o Thénardier era a única pessoa ali no esgoto que tinha a chave do bueiro. Então eles fizeram uma negociação. Olha, você me dá 30% do dinheiro, uma boa porcentagem do dinheiro que você conseguiu matando esse rapaz, porque pra ele o Jean tinha matado o Marius, quando na verdade ele salvou a vida dele, e tanto estava aos braços dele. E aí ele fala, você me dá essa tal quantia, e aí eu te dou a chave para você sair.
Os dois conseguem uma negociação ali, conflituosa até, se eu não me engano. E aí o Jean sai do esgoto de Paris junto com o Marius. Quando o Jean sai do bueiro juntamente com o Marius, ele encontra Javert novamente, que quer prender ele de novo. Não, ele já ia prender, tá? Ele quer prender de novo, só que aí Jean fala: deixa eu levar o Marius até o hospital, porque se ele ficar aqui, ele vai morrer. Então, Javert deixou ele ir pro hospital levar o Marius. Na saída do hospital, Javert queria prender ele também, ia levar ele pra cadeia, e novamente Jean fala: eu tenho mais uma coisa pra fazer, me espera, não, calma, eu tenho mais uma coisa pra fazer, deixa eu falar pela última vez com a minha filha, vem comigo até minha casa pra falar com a minha filha. A Cosette. Sim, com a Cosette. Aí os dois vão e no percurso até lá, Javert percebe que as coordenadas que ele deu anteriormente realmente era onde ele morava. E tendo em vista isso e também que Jean tinha salvado ele antes, ele percebeu que Jean era uma pessoa boa, uma pessoa que não merecia ficar mais na cadeia. Só que Javert era uma pessoa da lei. A lei era a vida dele, então ele tinha que cumprir a lei à risca. Ou seja, ele tinha que, basicamente, seguindo a lei, prender sim o Jean. Só que ele entra num conflito nesse momento, né? Sim, entra num conflito, só que ele encontra uma solução, que é deixar o Jean solto, porque ele era uma pessoa muito boa, porém, a lei era a vida dele. Então, com essa solução que ele encontrou, ele também encontrou... Não encontrou uma saída, né? Ele não encontrou uma saída. Ele ficou em dúvida entre dois pontos. Deixar o Jean solto porque ele é uma pessoa boa, ele é um inocente ao longo de toda essa vida dele, toda essa perseguição que eu fiz. Então o mínimo que eu posso fazer é deixar ele solto. Ou eu prender ele e seguir a lei, que é a minha vida, que é o meu princípio, que é toda a minha estrutura. E aí ele entra nesse conflito, né? E ele pensa consigo mesmo: bom, eu vou deixar o Jean solto, porque pelo menos eu estou fazendo uma coisa boa para uma outra pessoa. Só que ao mesmo tempo ele está indo contra os princípios dele, contra a ética dele, e a alternativa que ele encontra para solucionar e sanar essa questão é de se matar, tanto que na primeira ponte que ele encontra, ele se joga e acaba se suicidando. Continuando com a história, que ela faz outro corte, vai para outra parte da história, Marius sai do hospital, já bem, e vai morar junto com Jean e com a Cosette. Porque os dois têm um romance e tal, e depois... O Jean conta a história de vida pra ele, né? Sim, Jean conta que ele realmente era o Jean, porque até o momento o Marius sabia que ele era o Madeleine, né? Sim, ele era uma pessoa boa. Sabia que era uma pessoa boa. Não sabia que ele ficou preso uns 19 anos por roubar um pedaço de pão. Sim. Aí o Jean decide contar toda essa história pra ele, né? E partindo disso, Marius pensa que Jean é uma pessoa má e vai se afastando de pouco a pouco. Tanto que tem uma parte que Marius e junto com a Cosette vão morar separado do Jean. E Jean que decide sair. Jean que decide sair da casa onde os dois estavam morando. Mas ainda assim ele ainda visitava a casa e tudo mais. Só que em um determinado momento ele parou de visitar aquela casa porque ele não se sentia acolhido. Porque cada vez que ele ia, era um acolhimento a menos. Era a lareira que estava apagada, um móvel que não tinha mais, as pessoas demoravam de aparecer, então ele não se sentia recepcionado naquele ambiente. Tanto que ele decide dar um tchau e, de fato, cortar os laços que ele tinha com os dois, né? O que é muito triste, de fato. E aí o Thénardier, depois de todo esse contexto, ele volta na história e ele vai atrás do Jean. Só que ele não encontra, o que resta pra ele ir atrás do Marius. Eles dois têm uma conversa e o Thénardier tenta fazer a cabeça do Marius dizendo: olha, esse cara foi preso por tal coisa, por isso, por aquilo. Só que nessa tentativa de prejudicar o Jean, ele acaba ajudando. Porque o Marius acaba inocentando para si mesmo a personalidade do Jean. Ele viu que ele não cometeu nada demais, ele estava apenas querendo salvar a sua própria vida, dos seus irmãos lá no passado, e por isso ele foi preso, por esse exato motivo.
E aí ele decide voltar atrás, né, do que ele tinha feito, se reaproximar. Então ele e a Cosette vão para a casa do Jean, onde ele estava muito deprimido, praticamente no fim da sua vida. Sim, e ele ficou deprimido por conta da ausência do Marius e da Cosette, Sim. que está longe da filha dele. E acaba ficando sem comer, sem beber, sem dormir, e chega no fim da sua vida, no fim da sua vida. E naquela conversa, os três, né, reforçam o seu laço, mas já era um tanto quanto tarde. E é basicamente esse o final da história, né? Sim. E aí eles encerram com uma frase que teve no túmulo do Jean, quando ele já estava enterrado, que é a seguinte: ele dorme. Embora a sorte lhe tenha sido adversa, ele viveu. Morreu quando perdeu seu anjo. Partiu com a mesma simplicidade, com a chegada da noite, após o dia. Então este foi o livro Os Miseráveis, que retrata a história de pessoas muito pobres, ainda presentes na nossa sociedade, né? A grande maioria dessas pessoas, que muitas das vezes por falta de um alimento tem que ter a mesma atitude do Jean, de roubar para poder sustentar sua própria família e até a si mesmo. E a gente vê o livro, que é de quase 200 anos atrás, de 1862, ainda retrata uma sociedade contemporânea, uma sociedade presente. Isso é extremamente triste, isso é extremamente repugnante, né? Nós aqui ficamos muito gratos com a sua companhia em mais esse podcast da nossa história, e eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Pessoal, tudo bem com você? Nós somos Leitura Maroto. Leitura Maroto, vai, todo mundo junto. Vamos tentar, vai. Maroto. Nós somos o Leitura Maroto. Parece um canal do YouTube. Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu ia falar, que droga, eu pode questionar. Leitura Maroto. Eu ia falar 3. Valendo. Que lixo. 3. Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Leitura Maroto. Esse foi o livro Os Miseráveis, que conta a história de pessoas pobres que retratam ainda um pouco da nossa sociedade, né? Quantos miseráveis a gente... Eduardo. Livros, Raí, livros. Você não tá vendo disso? Nossa. O Raí falou livro. Marido da Libras. Nossa, eu tá rindo disso, o negócio foi há 2 anos atrás. Nossa.